Bem-vindos! Eu sou Sérgio Zulo, estatístico da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje vou falar sobre testes para a Covid-19. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a identificação de qualquer novo patógeno, como o novo coronavírus, vem acompanhada de muitas incógnitas, como sua capacidade de se propagar na população humana e sua virulência. Desta forma, uma das recomendações feitas pela OMS para o enfrentamento da Covid-19 consiste na ampla testagem da população. Essa estratégia é indicada tanto para medir a infecção aguda em pacientes com doença grave, quanto para buscar controlar sua propagação, seja no momento de maior intensidade da epidemia, como no retorno das atividades socioeconômicas. Neste podcast, falaremos sobre os tipos de testes existentes para a Covid-19, suas características, a qualidade dos testes, como interpretar os resultados e quando devem ser feitos. Tipos de testes para a Covid-19. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, há dois tipos de testes para a Covid-19, os testes virais e os testes de anticorpos. Os testes virais informam se o indivíduo apresenta uma infecção atual. Já os testes de anticorpos podem dizer se o indivíduo já apresentou a infecção. Um teste de anticorpos, no entanto, pode apresentar resultado negativo caso o indivíduo se apresente com infecção no momento da testagem, pois pode levar de 1 a 3 semanas após o contágio para o organismo produzir anticorpos contra o novo coronavírus. Ter anticorpos contra o novo coronavírus pode fornecer proteção contra novas infecções. No entanto, ainda é desconhecida quanta proteção os anticorpos podem fornecer e quanto tempo pode durar essa proteção. Características dos testes para a Covid-19. Testes virais. O teste molecular RT-PCR, que significa Teste de Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa em Tempo Real, é o teste que detecta o material genético do vírus SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Este é o teste que confirma se a pessoa está atualmente infectada pelo novo coronavírus. Este tipo de teste geralmente utiliza secreções respiratórias coletadas por meio de swabs, que são cotonetes para coleta de exames, de orofaringe, garganta ou nasofaringe, nariz. A emissão do laudo com os resultados do teste pode levar alguns dias. Testes de anticorpos. Este tipo de teste verifica o material coletado, que pode ser amostras de sangue, soro ou plasma, procurando anticorpos. Os anticorpos são as proteínas que ajudam a combater infecções e podem fornecer imunidade contra a doença. Na produção das defesas do organismo, os anticorpos do tipo IgM são os primeiros a aparecer e, por isso, estão relacionados a infecções recentes, isto é, presentes em pacientes que podem possuir o vírus. Por outro lado, a presença de anticorpos do tipo IgG significa que o contato do organismo com o vírus ocorreu há um tempo maior. Os anticorpos só aparecem em quantidade detectáveis pelos testes pelo menos 8 dias após a infecção, e ainda não se sabe por quanto tempo os anticorpos IgM e IgG para a Covid-19 permanecem no corpo.
Como nesse tipo de teste não há identificação do vírus, mas dos anticorpos produzidos pelo organismo, ele não tem função diagnóstica, porém possui um papel importante no mapeamento da população imunizada. A obtenção dos resultados destes testes leva poucos minutos, o que os torna conhecidos também como testes rápidos. A qualidade dos testes. É desejado que todo teste diagnóstico apresente seus resultados com exatidão, ou seja, que o teste apresente resultado positivo se o paciente for realmente portador da doença investigada e resultado negativo quando não for portador da doença. Um teste que atenda a essas condições é denominado padrão ouro para a doença. No caso do diagnóstico laboratorial da Covid-19, é considerado como padrão ouro o teste RT-PCR para amostras coletadas no trato respiratório superior ou inferior. A utilização de testes considerados como padrão ouro, no entanto, nem sempre se mostra viável por várias razões, por se tratarem de testes caros, invasivos ou de respostas demoradas, por exemplo. A qualidade dos testes diagnósticos pode ser avaliada a partir de medidas, destacando-se a sensibilidade e a especificidade. Sensibilidade é a probabilidade de o resultado do teste ser positivo, uma vez que o paciente apresente a doença investigada. Já a especificidade é a probabilidade do resultado do teste ser negativo quando o paciente não é portador da doença. A situação ideal é que o teste diagnóstico apresente sensibilidade e especificidade iguais a 100%, o que deve acontecer com os testes considerados padrão ouro. Quando isto não acontece, podemos ter que alguns resultados do teste sejam falso positivos, ou seja, o resultado do teste foi positivo, mas o paciente não apresenta doença, ou falso negativos, quando o resultado foi negativo, porém o paciente apresenta doença. Estudos propõem que a escolha entre os testes diagnósticos deve priorizar os testes com alta especificidade para doenças de baixa prevalência, as doenças raras, e os testes com alta sensibilidade para doenças com alta prevalência na população, ou seja, as doenças comuns. O documento de título Acurácia dos testes diagnósticos registrados na Anvisa para a Covid-19 traz as características dos testes registrados no órgão, incluindo as medidas de acuracidade citadas. Como interpretar os resultados dos testes? O Boletim Epidemiológico Especial para a Covid-19, de número 14, publicado pelo Ministério da Saúde, apresenta tabela para orientação quanto à interpretação dos testes molecular, o RT-PCR, e sorológicos, IgM e IgG, para diagnóstico laboratorial da Covid-19. De acordo com essa tabela, caso o teste molecular, PCR, apresente resultado positivo e os testes sorológicos apresentem resultados negativos, a interpretação a ser feita é que o paciente pode se encontrar na janela do período de infecção. Resultados positivos para PCR e IgM e negativo para IgG podem indicar que o paciente se encontra na fase inicial de infecção. Na fase ativa da infecção, seriam esperados resultados positivos para o PCR, IgM e IgG, enquanto que os resultados positivos para PCR e IgG
e negativo para IgM seriam interpretados como o paciente estar no estágio tardio ou recorrente da infecção. Resultado positivo para o IgM e negativos para o PCR e IgG podem ser interpretados como o paciente estar no estágio inicial da infecção. Resultados positivos para o IgM e IgG e negativo para o PCR pode indicar que o paciente se encontra em estágio de recuperação da infecção, enquanto que resultado positivo para o IgG e negativos para o PCR e IgM podem representar que o paciente teve a infecção e já se recuperou. A interpretação recomendada pelo Ministério da Saúde lembra que há a possibilidade dos testes apresentarem resultados falso-positivos ou falso-negativos. Quando os testes devem ser feitos? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informa que os testes RT-PCR e de antígenos têm função diagnóstica, devendo ser utilizados quando houver sintomatologia compatível ou necessidade de confirmação da infecção pelo novo coronavírus. Por outro lado, os testes rápidos, IgM e IgG, não têm função diagnóstica da infecção por Covid-19, sendo recomendado que sejam realizados em indivíduos que apresentem ou tenham tido os sintomas da Covid-19 há pelo menos 8 dias. Os testes rápidos têm, portanto, importante utilização no mapeamento do status imunológico de uma população, necessário na tomada de decisão envolvendo o retorno das atividades socioeconômicas. Este conteúdo foi gerado pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais.